e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Então, o tema que me coube hoje à noite, né, falar com vocês, situações controversas em medicina, uma visão médico-espírita. Eu lembro um filósofo italiano, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente ao menos. Nós vamos falar sobre controvérsias. Então, eu gostaria de definir para vocês o que é controvérsia, né? Controvérsia é uma discussão, uma disputa, uma polêmica referente a alguma ação proposta ou qual muitos divergem. E quais são as situações controversas em medicina? O aborto, como todos sabem, né? Cada qual tem a sua opinião sobre o aborto. A gente aqui vai procurar não mostrar opiniões pessoais, mas sim uma visão da lei brasileira e uma visão da doutrina espírita sobre o aborto. A anencefalia, né? O neném que nasce sem a maior parte do cérebro, é uma anomalia que é incompatível com a vida. Eles podem sobreviver durante dias a semanas, mas fatalmente irão falecer. A eutanásia, a distanásia e a morte assistida, que tem pequenas diferenças entre elas, a gente vai mostrar aqui o que cada uma significa e qual a posição da lei brasileira e da doutrina espírita sobre isso. O coma, o transplante de órgãos e a morte cerebral e, finalmente, as células-tronco e a clonagem. São muitos temas, né? Muita coisa, não dá para pouco menos de uma hora a gente ver tudo isso em detalhes. Então, eu vou dar uma passada em cada um desses temas. Iniciando pelo aborto, né? O aborto é a interrupção prematura de um processo natural, ou seja, a interrupção de gravidez antes que o feto possa sobreviver fora do útero. Existem indicações médicas para o aborto, como fetos com anomalias, disfunções severas, que foram diagnosticadas antes do neném nascer, como, por exemplo, a própria anencefalia. Quando existe risco de vida para a mãe, a mãe tem uma doença que está sendo muito agravada pela gravidez e aquilo a coloca em risco de vida num momento precoce da gravidez. O estupro no Brasil, ele tem respaldo legal também para o aborto, mas não é uma indicação médica de aborto. Ele é feito tecnicamente no início da gravidez, entre o 3º e o 4º mês, através de dilatação do colo do útero e curetagem. A partir do 4º mês, aí sim, você tem que fazer uma indução do parto para poder depois retirar o neném. Existe também o conceito de aborto espontâneo, que é o término acidental de uma gravidez com menos de 20 semanas de gestação. A causa mais comum é um defeito no embrião ou no feto que impede o seu desenvolvimento natural. Esse defeito ele pode ser hereditário ou resultar de doenças infecciosas, né, que a mãe adquire durante a gestação. O primeiro sintoma do aborto espontâneo é um sangramento vaginal. Isso requer atenção médica imediata. Nem todo sangramento significa que a mulher está abortando. O feto que nasce após 20 semanas de gestação, ele é chamado de natimorto, quando ele nasce já morto ou então prematuro, se ele nasce ainda vivo. Qual a posição da doutrina espírita sobre o aborto?
Existe uma carta de princípios que foi liberada pela Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, no dia 28 de maio de 2005. E ela diz, em resumo, não vou ler tudo, na realidade é muito maior, eu já coloquei só um resuminho aí. A vida é um bem indisponível, uma doação do Ser Supremo. Posicionamo-nos contrariamente a qualquer método que interrompa a vida em algum ponto do contínuo zigoto velho, inclusive a pílula do dia seguinte. Ou seja, a doutrina se posiciona claramente contra o aborto. Claramente. Por outro lado, ela é favorável ao planejamento familiar com métodos não abortivos, incluindo o dispositivo intrauterino, o DIU, desde que utilizado em combinações com outros métodos. E, enfim, ele não se posiciona contra evitar a concepção. O que ela se posiciona contra é, uma vez existindo o feto, a doutrina espírita é contra a retirada do mesmo. É lógico que, naquelas situações de risco de vida da mãe, não. Aí a doutrina não se posiciona contra. Então a doutrina não é contra você retirar o feto e, com isso, provocar um aborto, caso haja risco de vida para a mãe? Não. E por que ela não é contra? Porque, às vezes, aquela mãe é mãe de outros filhos também. E se ela continuar aquela gestação, se o risco dela de morrer for muito grande, ela vai deixar várias outras crianças, uma família, às vezes, abandonada, em prol de um feto que a gente não sabe nem se vai sobreviver, caso seja uma gravidez de alto risco, com risco de vida para a mãe. É uma situação, essa do aborto, bastante controversa. Há pouco tempo atrás, nós temos um grupo de médicos que de várias doutrinas religiosas, alguns, inclusive, nem sequer acreditam em religião nenhuma, e somos da mesma turma de formado, e a gente mantém um grupo de discussão. A maior parte deles é professor universitário, eu mesmo dou aula na UFRJ, e eu outro dia me vi no meio de uma discussão assim que eu nem sei como começou, a respeito do aborto. Muitos daqueles colegas, meus amigos, e que eu sei que são pessoas do bem, né, se posicionavam a favor do aborto, a favor, respeitando a vontade da mulher. Só que aí eu fui obrigado a me posicionar como espírita e como médico contra, porque eu não acho, e a vontade do neném? A gente sabe que o espírito se liga ao feto no momento da concepção. Quem não sabe como isso se processa, eu sugiro que leia o livro de André Luiz, que trata do personagem Segismundo, agora me escapa o nome, Os Mensageiros, exatamente, onde ele descreve, né, o processo todo do início da gestação. E aí eles vieram com uma série de estatísticas mostrando que nos países do mundo onde o aborto é legalizado, a quantidade de abortos é muito menor do que nos países onde é ilegal. Isso é um paradoxo, né? Um paradoxo, mas compreensível. Nós estamos falando de civilizações muito mais educadas do que a nossa. Pessoas que têm já um grau de preparo intelectual e até mesmo em nível de conhecimento muito maior. Então, é como você liberar drogas. A gente não tem como ser favorável a isso. Embora nós saibamos que a Holanda, um país extremamente desenvolvido, a droga é liberada. E, consequentemente, muitas vezes, muito menos vendida e consumida
do que nos países onde ela é proibida. Fica apenas uma reflexão, a situação, como eu digo, é controversa, então a gente tem que jogar a controvérsia para que as pessoas pensem, né? Isso aqui não é um fórum de discussão, é apenas eu estou lançando informações para que vocês reflitam sobre isso. Mas nós, como espíritas, a gente tem que pensar do ponto de vista doutrinário e a gente deve pensar da seguinte forma: o que Jesus diria? Jamais o Cristo, que permitiu a vinda de um espírito para se acoplar a um ser, ele seria favorável a um método abortivo. Fica difícil a gente, enquanto espírita, concordar, mas essa discussão vai longe. Então, como nós temos muitos temas a cobrir, vamos passar para a segunda situação, que é a anencefalia. A anencefalia, por definição, é uma malformação do tubo neural, que acontece entre o 16º e 26º dia de gestação. E aí ela é caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana. Observa-se graus variados de danos encefálicos, e uma classificação rigorosa é quase impossível. Geralmente, ele é um termo utilizado para definir uma má formação fetal do cérebro, aonde o bebê pode apresentar algumas partes do tronco cerebral funcionando. O que o tronco cerebral controla? O tronco cerebral controla a respiração e os batimentos cardíacos, o coração. Então, se o tronco cerebral estiver funcionando, você vive. Mas você não tem vida de relação. Nenhuma, zero. E chega a um certo ponto que só ele não é capaz de sustentar a vida. Isso é uma imagem horrorosa, né? Como vocês podem ver, de um feto anencéfalo. E como se faz o diagnóstico da anencefalia? Através de ultrassonografia, com 12 semanas de gestação, quando já é possível a visualização do segmento cefálico. É uma doença letal, 100% morre. Os bebês possuem uma expectativa de vida muito curta, embora a gente não possa estabelecer com precisão o tempo de vida extrauterina. Então, atualmente, existem muitos dados, muitos juízes têm dado autorizações para que as mulheres portadoras de fetos anencéfalos possam abortar esses fetos. Somente na África e na América Latina e países islâmicos que é ilegal a interrupção da gravidez em casos de anencefalia. Existiu um caso famoso, né, o caso Marcela, que aconteceu num município, aí eu tenho que pegar a minha colinha aqui, né, um município do interior paulista, e uma criança foi diagnosticada como anencéfala, a mãe quis manter essa criança, ela levou a gestação a termo, essa criança sobreviveu 1 ano, 8 meses e 12 dias após o nascimento. É um recorde. A menina foi batizada de Marcela de Jesus. Ela nasceu no dia 20 de novembro de 2006 e morreu no dia 31 de julho de 2008. Ela não tinha o córtex cerebral, ela só tinha o tronco cerebral. A menina faleceu em consequência de uma pneumonia aspirativa, que é muito comum nessas crianças. O caso gerou um monte de divergências, um monte de discussões, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. O que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: como espíritas, imaginem só a oportunidade que teve esse espírito que se ligou a menina, durante 1 ano e 6 meses, de repensar tantas coisas pelas quais ele foi responsável e que o fizeram entrar naquela condição. Porque o neném
Podia ser anencéfalo e não ter córtex cerebral, mas o espírito, esse tinha consciência. Então, a oportunidade que a mãe e o pai deram a esse espírito deve ter gerado uma enorme gratidão do mesmo quando ele voltou para a pátria espiritual em relação à atitude desses que foram seus progenitores. E a grandeza, a força dessas pessoas, a força emocional, espiritual, a fé, independente da crença que eles tinham, nossa, é algo para a gente pensar todo dia e admirar do fundo do coração o que eles fizeram. O famoso jurista Eros Roberto Grau, que foi ministro do Supremo e é o professor titular de Direito Econômico da USP, publicou uma nota na revista Reformador em setembro de 2011, dizendo ele em resumo: a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Não se concebe distinção entre seres humanos em desenvolvimento na fase intrauterina. O filho anencéfalo é um ser vivo que pode receber doações, figurar em disposições testamentárias e mesmo ser adotado, e que não pode ser considerado uma coisa ou algo assim. O artigo 123 do Código Penal Brasileiro, matar o próprio filho durante o parto ou logo após, pena, detenção de 2 a 6 anos. A doutrina espírita como se posiciona em relação à anencefalia? Manifestamo-nos contrariamente ao aborto do anencéfalo, pois não podemos reduzi-lo a uma coisa descartável, reconhecendo o seu direito à própria vida, ainda que temporária. Alguém aqui tem dúvida de que o anencéfalo é, ao mesmo tempo, uma expiação para o espírito e uma prova para os pais? Eu acho que, à luz de tudo que nós aprendemos, estudamos, né, junto à doutrina, fica bem claro que é uma prova e uma prova das mais duras, né? O que é a eutanásia? A eutanásia é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores ou sofrimentos intoleráveis. Ela pode ser classificada em ativa, caracterizada por ações que têm por objetivo pôr término à vida, e passiva, que é aquela na qual se faz a interrupção de todo e qualquer cuidado médico, farmacológico ou outros, até que o doente acabe por falecer. Ou seja, não há ato que provoque a morte, que é o que nós chamamos de eutanásia ativa, nem ato que a impeça, que é a distanásia. A distanásia é você, diante de um paciente que você sabe que não tem chance nenhuma, você fazer de tudo e não deixar ele morrer. Impedir de todas as formas que ele venha a falecer. A distanásia, assim, é o oposto da eutanásia. Ela defende que devam ser utilizadas todas as possibilidades para prolongar a vida de um ser humano, ainda que a cura não seja uma possibilidade e o sofrimento se torne demasiadamente penoso. Existe também o suicídio assistido, no qual é o próprio doente que provoca a sua morte, ainda que para isso disponha de ajuda de terceiros. Surpreendente, né? Mas na Inglaterra é legal. Mediante permissão judicial, o indivíduo pode provocar a sua própria morte assistido por terceiros. A eutanásia, em que pesem os argumentos pró e contra a mesma, mesmo considerando o apelo de determinados pacientes e familiares pelo direito de pôr fim a seu sofrimento, cumpre nos lembrar algumas coisas.
O Código Penal brasileiro, ele considera qualquer ato antinatural na extinção da vida como crime de homicídio e é punido criminalmente. O Código de Ética Médica, aí vale para nós, médicos, né, considera a vida um dom sagrado e diz que o médico não pode atuar como juiz, decidindo sobre a vida e a morte de alguém. Cabe ao médico, diz o Código de Ética, assistir ao paciente, fornecendo-lhe todo e qualquer meio necessário à sua subsistência. Quantos casos nós não conhecemos de pessoas que eram consideradas desenganadas pela medicina e que subitamente se curaram, sobreviveram, principalmente com os recursos que a gente tem hoje em dia, né? Santo Agostinho, em sua epístola, fala: nunca é lícito matar o outro, ainda que ele o quisesse, mesmo se ele o pedisse. Nem é lícito sequer quando o doente já não estivesse em condições de sobreviver. Eu deixo aqui para reflexão de vocês 2 casos. Um caso virou um filme, um belíssimo filme, um filme que deu ao Clint Eastwood o Oscar de diretor, de melhor diretor, e a moça que interpretou, ela foi a melhor atriz. É o filme daquela boxeadora, The Golden Girl, a Menina de Ouro. Um filme belíssimo, belíssimo, no qual ela, atingida por um golpe desleal, bate com a cabeça num banco, quando ela estava prestes a ser campeã mundial, e ela entra, ela paralisa, né, da boca, do pescoço para baixo. E a lesão na coluna cervical é irreversível, ela não vai voltar nunca mais. Ela não aceita aquilo, uma grande atleta, uma moça que veio de baixo, muito batalhadora, e ele, que era o treinador dela, ele gosta demais dela, gosta como se fosse uma filha, né? E aí, ela várias vezes tenta por fim a sua própria vida, mesmo no aparelho, entubada, mordendo a língua, tentando arrancar, ela tem que ser contida de todas as formas, e aí ela pede a ele várias vezes para que ele desligue o aparelho. E ele sempre nega, até que, aí eu não vou contar, né, tudo para vocês veem o filme se quiserem, mas ele sai assim, muito, muito entristecido. A cena final é uma cena muito marcante. É algo a se refletir. O que nós faríamos se fosse conosco? Como nós nos sentiríamos? Será que todo o treinamento que nos foi dado durante o estudo de anos da doutrina, a vivência no centro, o contato com benfeitores espirituais, nos tornaria aptos a suportar essa dor? Eu não sei. Eu tenho visto muitas dores de muita gente ao longo de 35 anos de medicina. É muito difícil falar, muito difícil. Eu só peço a Deus que me dê forças para que, se eu estiver diante de uma situação dessa, que eu consiga me comportar como o Dr. Alcides. O Dr. Alcides foi o último presidente do Centro Espírita Regeneração. O Centro Espírita Regeneração foi fundado por Bezerra de Menezes, vivo ainda, no Rio de Janeiro. E ele fica atrás do campus da UERJ, no Maracanã. O Dr. Alcides foi um grande presidente do Centro Regeneração. E quando ele faleceu, ele na realidade, ele foi acometido por um câncer que se espalhou por todos os seus ossos. Ele era um homem de tanta fé na doutrina espírita, tanta fé, que mesmo em meio a dores terríveis, ele se recusava a tomar analgésicos. Então, ele resistiu. Eu não sei se eu admiro ou se eu acho até um tanto ou quanto masoquista, porque ele foi até o final da vida resistindo até o finalzinho, sem nunca
nunca reclamar uma vez sequer. E enquanto as forças permitiram, ele frequentou o Regeneração. Ele esteve à frente dos trabalhos. Não é à toa que, pouco tempo depois do seu desencarne, ele já colabora ativamente no Regeneração, junto com os outros trabalhadores espirituais, né? A equipe espiritual da casa, que obviamente tem à frente o nosso querido Dr. Bezerra. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre a eutanásia, a distanásia e o suicídio assistido? Somos contrários a qualquer método de eutanásia que objetive abreviar a vida, antecipando a desencarnação. Somos contrários à distanásia como meio de prolongar a vida do paciente, utilizando-se de processos terapêuticos cujos efeitos são mais nocivos do que os efeitos do mal a curar, ou inúteis porque a cura é impossível e o benefício esperado é menor que os inconvenientes previsíveis. Somos favoráveis à morte natural, adotando recursos terapêuticos que permitam a desencarnação no tempo certo, com alívio das dores, e que não incorram em prolongamento abusivo da existência física com aplicação de meios inapropriados que imporiam sofrimentos adicionais. Somos contrários a qualquer método de suicídio assistido, que se compreende como um ato voluntário do médico, abreviando a vida do paciente a pedido deste. Nosso compromisso é com a vida. A eutanásia, ela não é permitida em nosso país, é um crime. Então, a gente, como médico, não pode fazer isso, de jeito nenhum, sob nenhuma hipótese, independente de opiniões pessoais. Mas, muitas vezes, e aqueles que trabalham em CTI sabem disso, a gente vê familiares tão desesperados que pedem para você, deixe ele ir, doutor, por favor, deixe embora. Porque veem que a pessoa está sofrendo muito e sem nenhuma perspectiva de melhora. Então, a gente tem que ter muita delicadeza nesse momento, a gente tem que ter muito tato, a gente tem que saber enxergar quando que é um caso perdido e quando é um caso que ainda vale a pena investir. Nós, obviamente, nós não temos a verdade, a gente não sabe ver o futuro, não é capaz disso, mas a gente já dispõe de recursos que nos permitem dizer, não, esse caso aqui tem chance, eu até acho que não vai dar, mas tem chance, então eu vou continuar batalhando. Agora, tem outros casos que não tem chance, e aí não adianta você ficar insistindo, porque só está gerando mais sofrimento. O coma. O coma é uma condição clínica caracterizada por completa inconsciência, tanto em relação a si próprio como ao ambiente externo. O paciente em coma ele pode recuperar a consciência, ele pode evoluir para o óbito ou pode manter-se inconsciente. Após um período de 30 dias em coma, a gente diz que o paciente encontra-se em estado vegetativo. As causas mais comuns são essas que estão aí listadas. Como fica o espírito preso a um corpo inerte? Ele tem a percepção do que acontece ao redor? Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos ensina, no estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual no arcabouço físico, ou a parcial liberação dele, depende da situação mental do enfermo. Então, existem alguns casos muito interessantes que eu vou passar para vocês. O caso de Terry Wallace. Ele acordou depois de 19 anos em estado vegetativo, após um acidente de automóvel. Terry, ele não tinha lembranças do período que permaneceu em coma. Todas as suas lembranças eram de antes do acidente.
Salvatore Crisafulli, um italiano. Ele acordou após 2 anos em estado vegetativo. Ele era tido como caso perdido entre os médicos. E aí ele disse para esses mesmos médicos que ouvia e entendia tudo o que se passava ao seu redor durante o período que estava inconsciente. Descreveu o que ele ouviu e percebeu e entendeu. Qual a visão da medicina tradicional sobre isso? É muito raro pacientes em coma por mais de 1 ano recobrarem a consciência. Muito raro. Por isso, um grande número de médicos é favorável à prática da eutanásia passiva nesses casos, ou seja, deixar de investir, dar conforto, vai administrando drogas que deixam o paciente sem dor, sem nenhum desconforto, mas não investe, não vai procurar fazer com que ele sobreviva mais do que o corpo dele permitir. A Academia Americana de Neurologia e o Colégio Real de Médicos do Reino Unido, na Inglaterra, né, tem posição favorável à eutanásia passiva nos casos de coma prolongado. Em outras palavras, se você nos Estados Unidos entra em coma e esse coma se prolonga e o familiar pede ao juiz a autorização para desligar o aparelho, o juiz dá. É permitido. E o paciente morre. Tá? Existem alguns casos clínicos que são também para nos fazer refletir. Terry Chavo, 14 anos em estado vegetativo. Ele morreu 14 dias após suspenderem alimento e água por decisão judicial que atendeu, ele não ela, né, a solicitação de seu marido contra a vontade de seus pais. E Eluana Englaro, de 38 anos, 17 anos em estado vegetativo após acidente de trânsito, a justiça atendeu à solicitação de seus pais, permitindo a eutanásia passiva. E, com o advento de novos métodos de pesquisa em imagem, como a ressonância magnética funcional, que permitem que a gente identifique áreas do cérebro que funcionam em resposta a determinados estímulos externos, a gente começou a pesquisar o que era o estado de inconsciência. E no mais famoso jornal médico que existe no mundo, que se chama The New England Journal of Medicine, em 2010 foi publicado um estudo com 54 pacientes em estado vegetativo. E aí os médicos faziam pergunta a esses pacientes. Caso a resposta fosse sim, eles pediam que o paciente se imaginasse jogando tênis. Caso a resposta fosse não, pediam que o paciente se imaginasse andando pela casa. Por que eles fizeram essas perguntas e pediam essas respostas? Porque eles sabiam quais as áreas do cérebro que se ativam quando a pessoa faz isso. Se você imagina que está jogando tênis ou se você está caminhando pela sua casa. 5 pacientes, 10% dos casos, ativaram áreas cerebrais semelhantes aos indivíduos normais, representando respostas corretas que só pessoas conscientes podiam dar. Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente pode saber que o nosso paciente que está em coma está nesses 10% que pode estar respondendo ou não? A gente teria que fazer uma ressonância magnética funcional, um exame caríssimo, que só está disponível em pouquíssimos centros, em poucas capitais. Poucas capitais. Então, a gente fica numa situação difícil, né? A gente não sabe quem ainda realmente está consciente e quem não está. Isso é uma imagem da ressonância magnética funcional. As áreazinhas vermelhas estão ativas, né? Estão ativadas pelo pensamento do indivíduo, as azuis também. Os autores concluem que exames de imagem podem ser importantes na determinação do grau de consciência e que só uma avaliação clínica seria insuficiente. E aí, o que a gente faz? Qual a posição da doutrina espírita?
A doutrina diz o seguinte: nada acontece por acaso, tudo obedece à lei de causa e efeito. O coma é uma situação que envolve uma provação, uma expiação para o espírito que habita aquele corpo inconsciente. E para as pessoas mais íntimas também, daquele ser como infratores pretéritos da lei de Deus. Então, fugir da responsabilidade de cuidar de um familiar em coma significa abandonar uma oportunidade de ajustamento à justiça divina. E os últimos 2 casos que eu trago são de Tony Bland e Andrew Devine, que foram pisoteados num acidente de futebol lá num estádio de futebol americano, né, em 1989. Um foi submetido à eutanásia a pedido de seus pais em 95, 6 anos depois. O outro acordou 2 anos depois dele, após vários anos de cuidados carinhosos em casa pelos seus pais. Então, os pais do Andrew, eles não desistiram. Eles falaram assim: não, eu vou continuar. E eles mantiveram o cuidado e o rapaz acordou. Então, como é que fica? E se fosse o filho de um de nós? E aí? O que a gente faria? Muitos aqui podem dizer assim mentalmente: eu cuidaria. Cuidaria mesmo? Você sabe o que é isso? O desgaste que isso representa? A barra pesada que é a cada minuto do dia. Eu não creio que quem não tenha passado consiga ter a mais pálida ideia do que é. Mas é algo para cada um de nós refletir. Por quê? Porque o certo, o que é o certo? Pela doutrina espírita, cuidar. Não tem outra. É você ir atrás, é você ficar presente até o último momento. Então, que nós tenhamos essa certeza íntima no coração, para que a gente não fuja na hora que tivermos que dar o testemunho. A maioria de nós não vai passar por isso, mas um ou outro acaba tendo que passar. E ninguém tem bola de cristal, a gente não sabe quem vai ser. E isso pode ser com filho, pai, mãe, avô, irmão. A gente não sabe. Transplante de órgãos. O transplante é a transferência de tecidos ou órgãos vivos de um indivíduo que é chamado doador a outro que se chama receptor, com o objetivo de recuperar um mau funcionamento orgânico. Quando que ele é permitido? No Brasil, após constatação da morte encefálica atestada por equipe médica competente. Eu faço cateterismo cardíaco e eu fiz, na época do Instituto do Coração, neuroradiologia também. Então, aqui em Cabo Frio, uma vez eu recebi um rapaz em morte cerebral, foi ativada a equipe do Rio Transplante, porque os pais queriam doar todos os órgãos do menino, e eu fiz o exame dele. Você faz a injeção de contraste nas carótidas. Se parar aqui, tem morte cerebral, não adianta. Nem precisa investir, está morto. E o exame neurológico era também indicativo de morte. A equipe do Rio Transplante aterrissou com um helicóptero na Moringa, no condomínio da Moringa, pegaram o menino de ambulância, colocaram no helicóptero, levaram para o Rio de Janeiro e ele salvou acho que umas 3 vidas. Transplante de coração, transplante de rins, transplante de fígado. Então, Deus sabe o que faz. Sofrimento para uns, alegria para outros, né? Grandeza da família. Nisso eu tiro o meu chapéu aos nossos amigos americanos. Morre na emergência, enquanto está ali na emergência com sinal de morte encefálica, já vai um médico e uma enfermeira e conversa com a família pedindo permissão para doação. Não é à toa que o índice de transplante nos Estados Unidos é relativamente elevado, enquanto que aqui no Brasil é pífio, uma coisa que quase não existe, infelizmente.
Quando que é permitido o transplante? Na visão espírita, Chico Xavier, no livro Lições de Sabedoria, organizado pela Dr. Marlene Nobre, nos ensina: sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem desejar qualquer remuneração, gratidão alguma, onde a noção de posse não mais a preocupa, esta criatura estará em condições de doar. Muito difícil, muito difícil. É viver em espírito, viver a vida de espírito ainda estando no corpo, né? Que é o ideal, mas é muito difícil. A morte cerebral, ela ocorre quando há parada total e irreversível das funções encefálicas. Há que se ter o diagnóstico definitivo da ausência de função do tronco cerebral. No estado de coma, a gente mantém as funções encefálicas que, quando vitalizadas com equipamentos adequados, permitem o despertar do espírito. Então, o coma é diferente da morte cerebral. Do coma você pode acordar, da morte cerebral não. Não tem jeito. Não acorda mais. Morreu. Por isso o nome morte até. Tá? Aqui é o tipo de sala onde se faz esse procedimento, né? Onde a gente faz a investigação. E qual a visão espírita? A doação de órgãos, ela deve ser voluntária e consciente. Para o doador, é uma atitude de desapego à matéria e de amor ao próximo, que lhe traz benefícios espirituais. Para o receptor, é um exemplo de misericórdia divina que permite a continuação de sua existência física a fim de reparar os males causados pelo bem que realize. E quando ocorre rejeição, a doutrina diz que ocorre por ausência de mérito do receptor, que ainda não está liberado dos impositivos da lei moral de causa e efeito, devido à incompatibilidade perispiritual, em que o órgão antigo, permanecendo no corpo espiritual, libera substâncias reativas que estimulam os mecanismos de defesa e expulsam o órgão transplantado, o qual ainda não foi estruturado pelo perispírito do receptor. Isso é uma explicação muito mais profunda do que dá a ciência, porque a ciência explica com base no sistema imunológico, que é o que realmente acontece, entendeu? Tanto que o que a gente faz? A gente dá imunossupressor para esses pacientes, para suprimir a reação do sistema imunológico. Só que esse sistema imunológico, ele começa no perispírito, ele não começa no corpo, ele atende ao comando da mente. Por isso que a gente deve sempre estar conversando com as células do nosso corpo, sempre firmando, dizendo para elas que a gente está bem, que a gente quer melhorar. E o sistema imunológico responde a isso. Então, quando acontece esse desbalanço, vai acontecer a rejeição. Como que o transplante afeta o doador e o receptor? No doador, na medida em que ele demonstra desapego material e amor ao próximo, acelera o seu processo evolutivo e fortalece o corpo espiritual. Já no receptor, ele passa a receber a influência do perispírito e dos moldes mentais do mesmo, condicionando-se às suas necessidades e exigindo dele uma urgente transformação moral para melhor, uma renovação íntima de pensamentos, palavras e atitudes. Para quê? Para que ele altere as suas predisposições kármicas pelo bom uso da nova oportunidade de vida que a bondade divina lhe concede. Então, assim, é muito importante que o receptor seja uma pessoa que esteja psicologicamente preparada para receber o órgão, senão não funciona. Tanto que transplante é proibido em alguns casos. Fumante não pode transplantar, sai de lista. Não modificou as disposições. Então não adianta dizer que modificou.
Entendeu? Pessoas que têm alto grau de rejeição a comandos, a tomar medicamentos, a fazer as coisas corretas, o médico risca da lista. Nem adianta, entendeu? Então, assim, você tem que ter disciplina, né? Quais foram as 3 palavras que Emmanuel falou para Chico quando perguntou a ele se queria trabalhar, né? Chico perguntou o que precisava, disciplina, disciplina, disciplina. É basicamente o que se precisa para você receber um órgão transplantado. Você tem que ter uma disciplina terrível. Você acha que tomar remédio é ruim, você não sabe a vida de um transplantado, né? Células-tronco e clonagem, que é a nossa última parte, né? Nós já estamos chegando aí aos 45 minutos de fala, tenho certeza que já está todo mundo cansado. O que são células-tronco? Células-tronco são células mestras que têm a capacidade de se transformar em outros tipos de célula, incluindo as do coração, cérebro, ossos, músculos e pele. Existem vários tipos de células-tronco, eu não vou ficar lendo tudo isso. São as células-tronco embrionárias, que são aquelas que são capazes de se transformar em qualquer coisa, e que podem ser divididas em vários subtipos. As células-tronco adultas, que são aquelas encontradas em tecidos maduros, seja em crianças, seja em adultos, viu? Não precisa ser adulto para ser célula-tronco adulto, não. Elas dão origem a tipos específicos de células e tecidos, mas elas não são capazes de formar um novo indivíduo. Então, essas células-tronco, elas têm várias classificações. E qual é a fonte dessas células-tronco? As células-tronco embrionárias, que são as melhores para tratamento, elas são obtidas de embriões que são descartados em clínicas de fertilidade. Quer dizer, eles são obtidos, mas eles não são implantados no útero e nem são destruídos pela clínica. Existe também uma célula chamada IPS, que é a célula-tronco embrionária pluripotente induzida, né? São células-tronco adultas, na realidade, que são reprogramadas geneticamente para voltar ao estágio de embrionária. Porque, eu repito, o ideal é a gente poder usar a embrionária, se fosse tratar alguém. Entendeu? A sua grande vantagem é não requerer óvulos humanos, o que, além de ser difícil de conseguir, tem problemas éticos associados, né? Existem várias fontes de células-tronco adultos, por exemplo, medula óssea, né, nos nossos ossos, o sangue, o tecido adiposo, o fígado, cordão umbilical, placenta, enfim, uma série de tecidos que podem dar essas células. E quais os possíveis usos médicos das células-tronco? E é aí que a coisa fica um pouco mais interessante. Na realidade, as células-tronco, elas podem representar um potencial tratamento para muitas doenças que afetam milhões de pessoas no mundo. Por exemplo, o mal de Parkinson, ou a doença de Parkinson, né, dos tremores, a doença de Alzheimer, derrames, regeneração de músculos infartados, né, de pacientes que já infartaram, doenças sanguíneas, doenças de medula óssea, câncer, problemas genéticos, enfim, são muitas as potencialidades. Ainda não se sabe ao certo se realmente as células-tronco embrionárias são melhores que as adultas, mas elas têm mais potencial. Por outro lado, elas têm também mais possibilidade de ser rejeitadas pelo organismo. E como as células-tronco adultas são retiradas do próprio paciente, elas não têm esse problema de rejeição. E aí, isso fica legal. No entanto, essas células-tronco adultas, muitas vezes, elas não conseguem se transformar em outras células. Então, foram feitos vários estudos e experiências. Eu cheguei a acompanhar lá no Instituto do Coração, um cirurgião cardíaco injetava as células-tronco no miocárdio, na musculatura do coração, dos pacientes que tinham um coração
totalmente, estavam em fila de transplante, praticamente. Eles não tinham mais chance. E aí, ele observava se havia regeneração, ou seja, se aquelas células se transformavam em novo músculo, para poder recuperar a função do paciente. Não deu certo. Não deu certo. O estudo foi interrompido depois de um certo tempo, porque, infelizmente, não mostrou benefício, né? E quais as funções naturais das células-tronco no corpo humano? Elas funcionam como se fossem coringas, ou seja, elas teriam a função de ajudar no reparo de uma lesão. As da medula óssea, elas são muito importantes. Por quê? Porque é na medula óssea que se produz a hemácia, que é o glóbulo sanguíneo. Então, elas recuperam, né, o sangue, e as células sanguíneas, elas constantemente morrem. Então, precisa estar havendo uma produção no dia a dia dessas células. E o que torna a célula-tronco capaz de formar um tecido ou outro? Ninguém sabe isso ainda. É um grande mistério. Mas todos vocês já devem ter ouvido falar da clonagem, né? A clonagem é um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias que são geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo. Existem dois tipos, a reprodutiva e a terapêutica. A reprodutiva é obtida através da transferência de uma célula somática num óvulo sem núcleo, no qual foram removidos os cromossomos. E aí essas células se fundem, aí elas são transferidas para um útero, né, de uma, vamos dizer assim, de uma mãe de aluguel, para o desenvolvimento mais propício do embrião que se forma. Tem um baixo índice de sucesso e com um alto índice de anomalias. O caso mais conhecido é o caso da ovelha Dolly, que foi um caso que deu certo. A clonagem terapêutica é quando você utiliza as células-tronco embrionárias e as células-tronco do adulto em laboratório para reprodução de órgãos e tecidos. A pesquisa mais avançada que existe agora não é mais com células-tronco, é uma pesquisa com impressora tridimensional, né? Que produzindo já órgãos com tecidos semelhantes. Isso já está sendo feito nos Estados Unidos, já existem alguns trabalhos pioneiros aqui no país também, em grandes instituições. Isso é algo muito promissor e vai salvar a vida de muita gente, mas para usar em larga escala, estaremos todos desencarnados já, infelizmente, né? Aqui a gente tem uma foto da ovelha Dolly, que viveu durante mais de 8 anos. Ela permanece embalsamada no Museu Real da Escócia, em Edimburgo. Quais os aspectos éticos da clonagem? Nós já estamos terminando. As academias de ciência de 63 países, incluindo o Brasil, se posicionaram contra a clonagem reprodutiva em seres humanos. No entanto, essas mesmas academias defendem as pesquisas com células-tronco embrionárias para fins terapêuticos. Gente, isso é um quebra-pau danado até no meio espírita. Então, a gente não vai entrar profundamente em discussão sobre isso. A aprovação da Lei de Biossegurança da Câmara dos Deputados em 2 de maio de 2005 e pelo Supremo em 2008, coloca o Brasil na seleta lista de países do mundo em que os cientistas podem realizar pesquisas genéticas com células-tronco adultas e embrionárias para encontrar tratamentos para doenças genéticas e lesões físicas incuráveis. Então, aqui no nosso país é permitido não a clonagem, mas a pesquisa em células-tronco embrionárias. Tá? Qual a visão da nossa doutrina, né, da doutrina espírita? Declaramo-nos contrários à utilização de células-tronco embrionárias,
quer sejam em pesquisas ou em terapias, mas posicionamo-nos favoravelmente à utilização das células-tronco presentes no indivíduo adulto e no cordão umbilical. Porque no cordão umbilical, as células são menos diferenciadas do que no adulto. Então, realmente, no cordão umbilical é onde a gente chega mais próximo da célula-tronco embrionária. Elas são células que têm um potencial maior para serem utilizadas. Então, meus amigos, o que a gente viu aí nesses 55 minutos de bate-papo? A gente viu aí o aborto, a encefalia, a eutanásia, a distanásia, a morte assistida, o coma, o transplante de órgãos, a morte cerebral, e terminamos pelas células-tronco e pela clonagem. Vejam bem, se vocês saírem daqui com mais dúvidas do que respostas, eu me considero satisfeito. Porque realmente o objetivo desse estudo era esse. Não era resolver nada, dúvida. Eu tenho dúvida em um monte de coisa aqui. Eu não tenho a cabeça firmada em vários aspectos aqui. Porque cada situação é uma. E por isso eu chamo o nosso amigo Albert Einstein, né? E eu sou fã dele, né? E ele dizia, entre outras coisas, no meio de qualquer dificuldade, encontra-se a oportunidade. Reflitamos sobre isso. Muita paz para todos nós. Muita paz. Graças a Deus.